Primeiramente, bom dia a todos, pessoal. Quem fala é o Carlos Henrique, por mais uma vez, do canal História para Todos. E hoje eu irei falar a vocês sobre um pouquinho agora da arquitetura e da arte romana. Relembrando que a gente viu na semana retrasada, nós vimos sobre a origem de Roma, segundo a explicação mitológica e histórica, que nós acreditamos que, segundo a mitologia grega, Roma surgiu através da mitologia de Rômulo e Remo, e através da explicação histórica, ela surgiu através da mistura dos povos chamados gregos, etruscos e italiotas. E nisto, então, foi surgindo a nossa civilização romana. Nós explicamos também sobre alguns aspectos de Roma, República Romana, o pão e circo, alguns métodos de Roma, sobre a cultura romana, sobre a religião romana naquela época. Então, até essa parte foi tudo bom, foi tudo ótimo. E agora nós iremos explicar um pouquinho sobre a arquitetura e a arte romana. Lembrando que a nossa videoaula de hoje não será tão longa, porque a arquitetura romana e a arte romana são definições que tinham naquela época, e a arte romana ela serviu também de grande importância naquela época, tanto ela quanto a arquitetura. Bom, aí temos a nossa introdução, como já tinha falado, do que nós iremos apresentar, levando já em consideração que aqui vocês veem ao lado o exemplo de arquitetura romana e o exemplo também de arte romana que vocês veem ao lado aí. Esses são alguns exemplos que mostram e ilustram a gente como é que eram as artes de Roma naquela época. Bom, vamos começar então sobre a arquitetura romana. Na última aula que eu tinha explicado a vocês, eu falei que em relação à cultura romana, Roma copiava muitos aspectos da Grécia Antiga. Então, mas com relação à arquitetura dela, Roma mesmo, ela conseguiu inovar novas coisas e conseguiu inovar novos elementos para a sua arquitetura, com o objetivo então de marcar que a sua civilização existiu. Bom, falando um pouquinho sobre as características da arte romana, nós vimos muito aí nas características dela a solidez nas construções, ou seja, as construções eram muito sólidas, muito sozinhas, eram muito solitárias. Então, essa era uma das principais características que tinha. E vemos também muito uso do arco, do triunfo, que tinha muito na arquitetura romana, como esse exemplo que vocês veem aí. Essa imagem é um arco do triunfo que tinha naquela época. Bom, também vemos muito também o uso da abóbada, a abóbada ogival. Para quem não sabe o que é uma abóbada, a abóbada é como se fosse um círculo gigante, que pela qual você entrando sobre esse círculo, você tem um pleno contato com ele, você entra dentro daquele círculo, você se sente ali dentro dele. Então, ou seja, o centro, o foco vai ser você dentro daquele círculo. Esse círculo, essa bola gigante, representa a abóbada. Nós vemos muitas abóbadas também no centro de São Paulo, quando a gente vai lá no Parque Dom Pedro, vocês veem muito lá nas igrejas católicas as grandes abóbadas. Então aquilo é um bom exemplo de abóbada, e essas abóbadas foram feitas e inovadas na época de Roma. Também temos também as construções, que eram muito sóbrias, funcionais também, só que elas eram muito luxuosas, ou seja, tinham muitas luxúrias, muitos bens, muitos prazeres, com o objetivo do quê? De formar e de deixar bem mais magnífico as obras de Roma naquela época. Bom, aí nós temos também alguns tipos, exemplos também de arquitetura romana. Temos os aquedutos. Os aquedutos tiveram como objetivo, um principal objetivo, de conduzir as águas que tinha em Roma para a cidade.
Aqui pela imagem vocês veem que em cima dos aquedutos, que são essas fórmulas circulares, tem uns muros que serviam de córregos para a água, ou seja, a água era puxada para as cidades de Roma, para o povo pegar essa água e utilizar ela. Bom, além dos aquedutos, temos os templos, que eram feitos em homenagem aos deuses. Eram também muito luxuosos, como vocês veem aí, e serviram muito para homenagear os deuses romanos naquela época, que em uma videoaula minha eu estaria explicando sobre esses deuses, que serviam muito de homenagem naquele momento. Bom, além dos templos, nós temos também o Arco do Triunfo. Aqui, gente, além dos templos, temos também o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo também era muito utilizado. Ele era feito para o quê? Em homenagem aos romanos naquela época. Então, ou seja, tinha um determinado imperador e o Arco do Triunfo era feito em homenagem a esses imperadores romanos, que serviram também de muita importância e eram bastante importantes para o governo de Roma. Bom, além deles, temos as estradas. As estradas serviam para o quê? Eram feitas de pedras e tijolos, como vocês observam aí, e eram servidas também para conduzir e deslocar os exércitos de Roma, porque quando eles passavam, eles tinham acesso então a essas estradas, para facilitar então o acesso de passagem deles, tendo também algumas rotas de Roma naquela época. E assim, as estradas eram tão bem resistentes também, que nesse tempo aí, que até hoje também existem muitas estradas de Roma ainda que foram bem edificadas e que ficaram em pés também. Bom, além das estradas, temos também os banhos públicos. Os banhos públicos eram muito importantes também, que eram prédios que tinham águas pela qual serviram muito para as pessoas naquele tempo tomarem seus banhos, se lavarem e se limparem também. Então eram bastante importantes os banhos públicos em Roma. Bom, aí também temos os circos e os anfiteatros, né? Que eram construções destinadas ao entretenimento, eram muito boas também naquela época. Os anfiteatros, quer dizer, os circos, eles eram utilizados principalmente em corridas de bigas, ou seja, corrida entre pessoas, entre cavalos. Então era feito esses circos para as pessoas. Os anfiteatros eles eram feitos para os palácios naquela época, e principalmente quando tinha lutas entre gladiadores. Então eram montados esses anfiteatros com esses objetivos. Além disso, também temos alguns exemplos de arquitetura romana. Temos aí o Fórum Romano, que era bastante importante para a época de Roma. Temos também o Templo do Capitólio, que foi feito também naquela época. Também temos o Arco do Triunfo, só que esse Arco do Triunfo é o Arco do Triunfo de Tito. Então ele foi feito em homenagem a Tito naquela época. Temos o Coliseu de Roma, como tinha mostrado na imagem da introdução. Esse também é um Coliseu de Roma, que é um exemplo também de arquitetura. Temos o Templo de Vesta, né, que também era bastante utilizado e serviu de suma importância. Temos também o Arco do Imperador Trajano, que era feito em forma circular. Também temos o Teatro de Marcelos, que era bastante importante também. Era um teatro pela qual as pessoas se confraternizaram. Então, a forma do teatro, a escultura do teatro, era também um exemplo de arquitetura romana. Temos o Templo de Marte também, que era
que era também feito em homenagem aos deuses, Templo de Marte. E agora temos a arte romana. A arte romana trabalhava muito com aspectos figurativos, como deuses, mitologias. Então era bastante utilizada com o objetivo de ilustrar então as suas mitologias. Bom, aí como nós vemos também, elas eram também utilizadas em murais, ou seja, afrescos, e elas possuem também a tridimensionalidade, ou seja, ela era tridimensional essa arte. Então ela era bastante feita, era bastante utilizada para esse modo tridimensional. Além disso também, os materiais também eram feitos de metais de pó, tinha os metais de pó, tinha os vidros pulverizados e tinham também as substâncias que eram extraídas dos moluscos. Esses materiais que eu citei eram os principais elementos que eram utilizados para a arte romana, que serviu também de extrema importância para ela. Bom, também além dos afrescos, além de elas serem feitas nos murais, que eram os afrescos, eram também feitas em mosaicos romanos. Então eram postas em vários lugares de Roma naquela época. E essa arte influenciou bastante no aspecto cultural e religioso de Roma, influenciando também outras civilizações daquela época. Bom, além da arte romana, temos também a escultura romana. Como vocês podem perceber aí, a escultura romana trabalhava muito com o aspecto real, ou seja, com a realidade, com o aspecto realístico. Como vocês observam aí na imagem, é um aspecto mais facial, um aspecto mais realista. Ela não trabalhava muito com o belo, ou seja, com a estética, segundo o que a filosofia prega. Ela não trabalhava muito com a arte da beleza, com a estética. Ela trabalhava mais com o que era real para ela. E além de ela trabalhar com o que era real, ela era feita também em relevos escultóricos. Tinham também os relevos na escultura que eram escultóricos. E além disso, eles costumavam adornar os prédios públicos e privados. Então, ou seja, eles adornavam esses prédios e também colocavam em vários lugares de Roma, com o objetivo do quê? De marcar essa escultura romana, esse aspecto real, esse aspecto que serviu também de grande importância, de modos culturais, de modos reais. Então ele serviu muito para essa importância em Roma e serviu muito para marcar a história do Império Romano para que nós hoje conhecêssemos quem foi realmente Roma. Então esse é os principais aspectos da arquitetura e da arte romana, que foi a nossa videoaula de hoje, tá bom? Então é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez pela nossa videoaula que tivemos. Semana foi um pouco corrida, nossa semana, mas estou aqui. Fiz mais uma videoaula para vocês. Estudei aqui, li os conteúdos. E aqui está a minha videoaula, tá bom? Pessoal, só para lembrar vocês então, eu vou deixar um link aqui, tá bom? Na descrição do vídeo, sobre algumas questões vestibulares, sobre a arte romana. Mas o que acontece? O site que eu tinha pegado não fala somente de arte romana, eles também colocam aspectos da arte egípcia e da arte grega. Então eu vou indicar para vocês as questões que vocês vão fazer. São as questões 42 a 50. Então vocês vão abrir lá o site, vocês vão ver as questões, os números delas. Aí vocês vão ver da 42 até a questão 50. E aí vocês respondem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem mandar para mim ou falar comigo no Instagram ou no WhatsApp ou até pelo Facebook. Eu estarei ajudando vocês, tá bom? Eu vou até entrar no site para vocês verem sobre algumas questões do vestibular.
Cadê? Questões do vestibular. Aqui, ó, que eu tinha até deixado aqui. Eu vou fazer até um comentário de uma questão para vocês, tá bom? Ah, e no final tem um gabarito dela, tá? Não precisam se preocuparem. No final tem um gabarito. Bom, sobre a questão 42, gente, que eu queria comentar com vocês. Bom, falando aqui da arte romana, a questão 42 fala bem assim o seguinte: a grandiosidade do Império Romano criava muitos problemas administrativos e conflitos de poder, dificultando a ação dos seus governantes. Na arte, os romanos seguiram soluções práticas para facilitar sua vida urbana. Agora a pergunta é: a arquitetura romana, por exemplo, foi a. marcada pela influência dos etruscos apenas no uso da abóbada? Eu concordo que ela foi marcada pela influência dos povos etruscos, mas não foi marcada apenas no uso da abóbada. Então, a alternativa A já está descartada. A alternativa B, definida pelas influências grega e egípcia, o que resultou em construções grandiosas em homenagem aos deuses. Não, porque a arquitetura romana ela não precisou apenas fazer cópias da Grécia, das culturas, das arquiteturas da Grécia e nem das arquiteturas do Egito. Ela mesma conseguiu marcar novos monumentos e inovar novos esses elementos para o seu aspecto cultural e arquitetônico. A C, a B já está descartada. A C foi marcada pela utilização de pedras e tijolos utilizados em grandes edifícios públicos. Sim, essa é a alternativa, porque a arquitetura romana utilizou bastante as pedras e os tijolos, que eram bastante utilizados nesses edifícios públicos. Então é a alternativa C. A D, suntuosa nas construções públicas que eram de grande originalidade para a época. Não. E, baseada no uso exclusivo do arco, graças à influência dos mesopotâmicos. Não foi somente marcada no uso exclusivo do arco, e não pegou muita influência dos mesopotâmicos, então não é a alternativa E. Então a questão certa, a alternativa C. Vamos conferir aqui? Vamos! Questão 42, alternativa C. 42, alternativa C. Essa é a alternativa correta, pessoal. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus os abençoe. E fiquem com Deus, tá bom?